Em um mercado cada vez mais competitivo, uma das maiores preocupações das organizações é garantir que seus projetos realmente contribuam para o crescimento e a sobrevivência da empresa. E é aqui que entra o PMO, o Escritório de Projetos. Mais do que acompanhar cronogramas ou cobrar relatórios, o PMO tem um papel estratégico fundamental: garantir o alinhamento entre os projetos que estão sendo executados e a estratégia corporativa definida pela alta gestão. Mas, afinal, o que significa esse alinhamento estratégico? Significa garantir que cada recurso, cada esforço e cada iniciativa estejam direcionados para apoiar os objetivos de longo prazo da organização. É como remar em direção ao porto certo. Se um projeto não está alinhado, ele pode consumir tempo, dinheiro e energia, mas levar a empresa para o lado oposto do que realmente importa. Dentro do modelo PMO Value Ring, do Américo Pinto, esse papel de alinhamento é considerado uma das funções centrais do PMO. Ele atua como elo entre a estratégia e a execução, traduzindo objetivos estratégicos em iniciativas concretas, monitorando constantemente se os projetos estão entregando os resultados esperados. Na prática, o PMO funciona como um filtro estratégico. Só devem passar os projetos que realmente fazem sentido para o futuro da organização. E quais são os benefícios de ter esse alinhamento? Primeiro, a priorização correta. A empresa aplica esforços onde realmente importa. Segundo, o uso eficiente dos recursos, evitando desperdícios em iniciativas que não trarão retorno. Terceiro, a competitividade. Quando os projetos estão bem alinhados, eles se transformam em vantagem estratégica. Além disso, a alta gestão passa a ter mais transparência e dados confiáveis para tomar decisões. Claro que alinhar projetos à estratégia não é tarefa simples. Entre os principais desafios estão a falta de clareza da própria estratégia corporativa, a resistência cultural de áreas que priorizam interesses próprios, o excesso de projetos competindo pelos mesmos recursos e até mesmo a ausência de indicadores claros que mostrem o impacto estratégico de cada iniciativa. E se o PMO não estiver próximo da alta gestão, ele perde relevância e sua função estratégica fica comprometida. Para superar esses desafios, o PMO pode adotar algumas práticas recomendadas pelo PMO Value Ring. Participar ativamente da definição do portfólio, criar critérios de priorização diretamente ligados à estratégia, revisar constantemente o alinhamento dos projetos, atuar como consultor da alta gestão e promover uma comunicação clara entre equipes técnicas e executivos. Ferramentas como o Balanced Scorecard, mapas estratégicos, matrizes de valor X-risco, dashboards e OKRs também são poderosos aliados para tornar o alinhamento visível e mensurável. Em resumo, o alinhamento estratégico é a espinha dorsal de um PMO que realmente gera valor. Mais do que relatórios ou padronizações, o PMO deve ser visto como estrategista, garantindo que cada projeto seja um degrau na escada rumo ao futuro desejado pela organização. Esse é o papel do PMO como guardião da estratégia. Quando falamos de governança em projetos, muita gente pensa logo em burocracia, em controle rígido que engessa o trabalho das equipes. Mas, na verdade, a governança de projetos vai muito além disso. Ela é o conjunto de estruturas, processos e responsabilidades que garantem que os projetos entreguem valor real para a organização. Em outras palavras, é como se fosse o GPS corporativo que orienta cada projeto na direção certa. E qual é o papel do PMO nesse cenário? O PMO funciona como a espinha dorsal da governança. Ele não executa os projetos diretamente, mas define o ambiente em que eles acontecem. É o PMO que cria padrões de governança, deixa claros os papéis de patrocinadores, gestores e equipes, estabelece mecanismos de monitoramento, garante que decisões estratégicas sejam tomadas nos níveis adequados e, muitas vezes, atua como mediador entre a alta gestão e as equipes operacionais. Quando a governança é bem implementada, os benefícios são enormes. A transparência aumenta.
porque os relatórios ficam consistentes e confiáveis. As decisões são tomadas de forma mais rápida, já que os papéis estão bem definidos e não há conflitos de autoridade. Os riscos diminuem, porque problemas são identificados logo no início. Além disso, a credibilidade do próprio PMO cresce, mostrando que ele não é apenas um órgão de controle, mas um facilitador estratégico. Agora, implementar governança não é tão simples. Muitos veem como burocracia desnecessária. A alta gestão às vezes não apoia as regras. Modelos muito complexos podem sufocar a agilidade, e se a governança não estiver conectada à estratégia, vira apenas formalidade sem impacto real. É por isso que o PMO Value Ring, do Américo Pinto, defende que a governança seja pragmática e orientada a valor. Não se trata de criar barreiras, mas de dar clareza e consistência. Para isso, existem várias ferramentas de apoio. A matriz RACE ajuda a definir responsabilidades, sistemas de gestão centralizam informações, políticas e manuais orientam os processos, indicadores de governança mostram o nível de maturidade da organização. É como dar aos projetos não só um mapa, mas também instrumentos de navegação confiáveis. No fim, o PMO deve ser visto como guardião da governança, mas não no papel de um policial que só pune desvios, e sim como um facilitador que mostra a importância de ter regras claras para que os projetos realmente tragam resultados sustentáveis. Governança não é burocracia, é a coluna vertebral de uma gestão de projetos madura, capaz de sustentar o crescimento de qualquer organização. Quando pensamos em uma organização, é comum perceber que existem dezenas de projetos e programas acontecendo ao mesmo tempo. Alguns são essenciais, outros importantes, e muitos, sinceramente, nem deveriam existir. É justamente para evitar esse desperdício que entra a gestão de portfólio, uma das funções mais estratégicas do PMO e um dos pilares do modelo PMO Value Ring, do Américo Pinto. A gestão de portfólio não é apenas acompanhar prazos ou custos. Seu objetivo é garantir que cada projeto executado realmente contribua para os objetivos da organização. Enquanto a gestão de projetos olha para cada iniciativa individualmente, a gestão de portfólio enxerga o conjunto, buscando equilíbrio entre risco, valor e capacidade. Se a estratégia é o mapa e os projetos são as estradas, a gestão de portfólio é quem decide quais caminhos valem a pena seguir. E qual o papel do PMO nesse processo? O escritório de projetos atua como facilitador da decisão estratégica. É o PMO que cria e mantém processos de seleção e priorização de projetos, consolida informações para apoiar os executivos, monitora o portfólio de forma contínua, propõe ajustes quando necessário e ajuda a garantir o equilíbrio entre demandas e recursos disponíveis. Ele é, portanto, o elo entre o que a empresa quer alcançar e o que realmente está sendo executado. Por que isso é crítico? Porque muitas empresas caem na armadilha de achar que quanto mais projetos, melhor. O resultado são equipes sobrecarregadas, atrasos generalizados e resultados medianos. A gestão de portfólio muda esse cenário. Ela maximiza o valor entregue ao investir no que traz maior impacto, elimina desperdícios cancelando projetos de baixo valor, distribui riscos de forma equilibrada e aumenta a agilidade estratégica, permitindo que a empresa adapte seu portfólio quando o mercado muda. Um exemplo prático. Imagine uma empresa de tecnologia com 40 projetos em andamento. Sem gestão de portfólio, todos recebem a mesma atenção e recursos, e o resultado é atraso e desperdício. Agora, com um processo estruturado, o PMO prioriza os 15 projetos mais estratégicos, realoca recursos e cancela 5 iniciativas irrelevantes. Em poucos meses, o ROI sobe 35%. Isso é fazer mais com menos. Claro que implementar esse processo não é fácil. Os maiores desafios são a falta de critérios claros de priorização, a ausência de visibilidade integrada, a dificuldade em encerrar projetos sem valor e até mesmo mudanças estratégicas que não se refletem no portfólio. Por isso, o PMO precisa criar critérios objetivos,
como valor estratégico, retorno sobre investimento, risco, urgência e exigências regulatórias, para apoiar a tomada de decisão com dados e não com política ou interesses pessoais. Em resumo, a gestão de portfólio é a tradução prática da estratégia em resultados reais. Com ela, o PMO deixa de ser apenas um órgão de controle operacional e se transforma em um parceiro estratégico do negócio. É essa capacidade de conectar estratégia e execução que garante que cada investimento feito em projetos se converta em valor sustentável para a organização. Sabe aquela sensação de entrar em diferentes projetos dentro da mesma empresa e perceber que cada equipe faz tudo do seu jeito? Planeja de um jeito, executa de outro e ainda reporta de uma forma completamente diferente. Parece familiar? Pois é. O resultado é o que eu gosto de chamar de angu de caroço organizacional. Comparar projetos, consolidar informações, ter uma visão geral. Tudo vira um verdadeiro quebra-cabeça. É justamente aí que entra a padronização de processos. E antes que você pense que padronizar é sinônimo de burocracia, deixa eu te contar. Padronizar é trazer consistência, previsibilidade e eficiência para a gestão de projetos. É transformar esforços dispersos em resultados claros e confiáveis. Mas o que significa, na prática, padronizar processos? Significa definir um conjunto unificado de práticas, métodos, templates e fluxos de trabalho para todos os projetos da organização. Ou seja, ao invés de cada gestor inventar sua roda, o PMO oferece um modelo estruturado, adaptável, mas que funciona para todo mundo. E sabe o que isso permite? Que relatórios, cronogramas, métricas e formas de comunicação falem a mesma língua, facilitando comparações e análises globais. No PMO Value Ring, de Américo Pinto, o PMO é como um arquiteto da padronização. Ele não executa os projetos diretamente, mas cria as regras, diretrizes e ferramentas que todos vão seguir. Isso inclui definir metodologias de gestão, criar templates de documentos, estabelecer um repositório de conhecimento, treinar equipes e, claro, monitorar se todo mundo está seguindo os padrões. E quais são os benefícios disso? Primeiro, comparabilidade. Relatórios semelhantes permitem análises integradas. Depois, eficiência. Equipes gastam menos tempo reinventando a roda. Ainda temos transparência, redução de erros e escalabilidade. Ou seja, com padrões claros, tudo fica mais rápido, mais confiável e mais compreensível. Agora, vou ser honesto. Padronizar não é fácil. Existe resistência cultural, rigidez excessiva, dificuldade de adaptar processos a diferentes tipos de projetos, falta de apoio da liderança e até conflitos com metodologias já consolidadas. Por isso, padronização não pode ser engessada. Ela precisa ser flexível e pragmática. Nada de criar processos longos só para mostrar trabalho. O segredo é estabelecer padrões mínimos viáveis que garantam consistência sem sufocar a criatividade. Um bom modelo de padronização contempla todas as fases de um projeto: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. O PMO não faz isso sozinho. Ele conta com ferramentas como templates, softwares de gestão, guias de boas práticas, bibliotecas de processos e checklists de conformidade, que ajudam a consolidar e auditar os padrões. Quer um exemplo de como a falta de padronização atrapalha? Imagine que cada gestor envia relatórios de um jeito, um no Excel, outro no PowerPoint, outro só por e-mail. Quando a diretoria pede uma visão consolidada, o PMO passa semanas tentando juntar informações. E muitas vezes os dados nem são comparáveis. Frustrante, né? É exatamente por isso que o PMO deve ser visto como o guardião da consistência. Ele garante que, independentemente da área ou do gestor, os projetos falem a mesma língua. Sem engessar, mas equilibrando padrão e flexibilidade. E lembre-se, a padronização só funciona se estiver alinhada à cultura da empresa. Organizações ágeis precisam de padrões leves e iterativos.
setores regulados, de padrões mais robustos. E como sabemos se estamos no caminho certo? Existem indicadores claros: percentual de projetos aderentes aos padrões, tempo médio gasto na elaboração de documentos, satisfação dos gestores, redução de retrabalho e, claro, nível de maturidade metodológica da organização. Então, resumindo, padronização de processos não é burocracia, é estratégia. É o PMO criando padrões simples, úteis e adaptáveis, que tornam os projetos mais rápidos, confiáveis e capazes de gerar resultados concretos, com muito menos retrabalho. Já imaginou tentar dirigir um carro sem combustível? Não dá, né? Você gira a chave, pisa no acelerador, mas o carro simplesmente não anda. Agora, pense em um projeto sem recursos, planejado nos mínimos detalhes, com cronogramas perfeitos, mas sem pessoas suficientes, sem orçamento, sem equipamentos. Ele simplesmente não sai do papel. É como um carro parado no meio da estrada, esperando por algo que nunca chega. No PMO Value Ring, a gestão de recursos é justamente isso: o combustível que move os projetos. Sem ele, não importa quão brilhante seja a ideia, ela não se transforma em resultado. E quando falo de recursos, não me refiro só a dinheiro ou equipamentos. Estou falando de pessoas, com as competências certas, no momento certo, de orçamento, de tempo, de materiais e até da tecnologia que dá suporte às nossas tarefas diárias. Cada recurso é uma engrenagem da máquina, e se uma delas trava, todo o projeto sofre. E aqui entra o papel do PMO, que é como um maestro em uma grande orquestra. Ele não toca todos os instrumentos, mas garante que cada um esteja pronto, afinado e no momento certo. Consolida demandas entre projetos, identifica conflitos de alocação, ajuda gestores a priorizar, define regras para otimização e acompanha indicadores de produtividade. É ele quem faz com que as pessoas e os recursos funcionem como um sistema integrado e não como unidades isoladas que competem entre si. Por que isso é tão crítico? Porque, sem gestão estruturada, os problemas aparecem rapidamente. Profissionais sobrecarregados, atrasos que se acumulam, custos extras por alocações emergenciais, equipes desmotivadas. E no final, quem perde é a própria credibilidade da gestão de projetos. Por isso, a alocação de recursos precisa estar conectada à estratégia da empresa. Os recursos mais críticos devem ir para projetos prioritários, aqueles que realmente entregam valor. Mas vamos ser sinceros, gerir recursos não é tarefa fácil. Falta de visibilidade, prioridades conflitantes, subestimação de esforços, resistência de gestores funcionais e ferramentas inadequadas são obstáculos constantes, e é aqui que entram as ferramentas certas: Primavera P6, Microsoft Project, Clarity, Jira. Cada uma ajuda a colocar ordem nesse caos e dá ao PMO uma visão centralizada da situação. Além disso, algumas boas práticas são essenciais: mapear competências, estabelecer políticas claras de alocação, monitorar sobrecarga, revisar periodicamente o planejamento de capacidade e investir em capacitação. Tudo isso se traduz em indicadores de sucesso claros: taxa de utilização dos recursos, índice de sobrecarga, lead time para atender solicitações, satisfação dos gestores e percentual de recursos ociosos. Deixe-me contar um exemplo real. Imagine 3 projetos estratégicos precisando do mesmo analista sênior de banco de dados. Sem controle, ele pode acabar com 200% de sua capacidade, atrasando tudo e gerando erros. Mas com o PMO atuando como orquestrador, você consegue redistribuir tarefas, contratar apoio externo ou ajustar prazos antes que tudo desmorone. O PMO também atua como mediador de conflitos. Sem ele, a alocação de recursos vira uma disputa política. Quem grita mais alto leva. Com ele, as decisões são baseadas em dados, critérios estratégicos e necessidades reais da organização. E lembre-se, pessoas são o foco, mas orçamento, materiais, tecnologia e tempo também precisam ser geridos com atenção. Então, resumindo,
Recursos são o combustível que mantém os projetos em movimento. O PMO garante que a energia esteja disponível, que cada engrenagem funcione no ritmo certo. Sem isso, os projetos mal saem do lugar. Com isso, eles aceleram de forma consistente, entregando valor estratégico à organização. Portanto, da próxima vez que pensar em gestão de projetos, lembre-se, planejar é importante, mas sem combustível, o carro não anda. E no mundo dos projetos, o PMO é quem garante que o tanque esteja sempre cheio.